Olá, eu sou Menildes, sou formada em administração com especialização em saúde pública. Sou funcionária do Ministério da Saúde, mas sou cedida para o Estado. No Estado eu sou lotada na Regional de Saúde Imperatriz, com a função de trabalhar com alguns sistemas de informações. E hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre o SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade. Esse sistema foi criado pelo DataSUS com a intenção de regularizar as informações em todo o país. É um sistema nacional que trabalha com documento padronizado, informatizado, com numeração sequencial produzida pelo Ministério da Saúde. O estoque dessas declarações de óbito fica na Secretaria de Estado, que faz a distribuição para a Regional de Saúde, que por sua vez repassa aos municípios conforme a necessidade de cada um, e os municípios fazem distribuições aos estabelecimentos de saúde. Os municípios fazem essas distribuições nos hospitais, nas UPAs e nas UBS em caso de óbitos em domicílio. Os óbitos em domicílio eles devem ser enviados ao SVO. Causas externas são encaminhadas ao IML. Então, quando tem um óbito no hospital, que o médico não conseguiu definir a causa básica daquele óbito, ele encaminha, se for por morte natural, ele encaminha ao SVO. Se for causas externas, esse falecido é encaminhado ao IML. Causas externas são morte por violência, acidente, afogamento, acidente de trânsito, são considerados causas violentas, que são chamadas de causas externas, né? Por cumprimento de leis federais, portarias ministeriais e resoluções do Conselho Federal de Medicina, ao preenchimento da declaração de óbito é obrigação médica. O médico de forma alguma deve deixar essa declaração em branco, assinar essa declaração em branco para outro profissional preencher, porque pode ocorrer fraudes. O controle dessa declaração são altamente rigorosos, justamente para evitar fraudes como aposentadorias indevidas. O Ministério recomenda que a gente faça o controle dessas declarações de óbito. Esse controle a gente faz no sistema de informação. Essas declarações elas também podem ser entregues aos cartórios, quando o município não possui médico, mas é vetada de forma alguma, os municípios não devem entregar essas declarações, esses formulários de declarações às funerárias. Essas declarações, elas são distribuídas em 3 vias, né? A primeira via é a via branca, que fica arquivada nos estabelecimentos de saúde de ocorrência onde ocorreu o óbito, até que a vigilância recolha esses formulários, essa via branca, e encaminha a vigilância epidemiológica e encaminha ao setor de mortalidade para ser digitada. A segunda via é a via amarela. Essa via é entregue aos familiares do falecido para que leve ao cartório para ser emitida a certidão de óbito do falecido. A terceira via é retida no estabelecimento de saúde onde ocorreu o óbito. No caso, se o paciente foi para o SVO ou para o IML, é claro, a via vai ser arquivada lá. Se for no hospital, essa via é arquivada no hospital, no prontuário do paciente. O sistema é importantíssimo para a produção de estatística de mortalidade, é importante na construção dos indicadores, é importante que a vigilância faça uso desse sistema, analisando os dados periodicamente, pelo menos uma vez por mês, avaliando, analisando e fazendo o monitoramento desses dados junto ao serviço de saúde. Para que essas informações não fiquem retidas apenas no computador, no sistema de informação. São importações valiosas que precisam ser trabalhadas, precisa planejar ações a partir desses dados registrados no SIM, que é o Sistema de Mortalidade, como ele é conhecido. É importante fazer análise epidemiológica e também sociodemográficas, né?
procedimentos básicos, né? As funções que a gente pode praticar no sistema de informação. A principal função é a emissão da declaração de óbito informatizada. Nós recebemos o formulário que vem do estabelecimento onde ocorreu o óbito, lançamos no SIM, que é o Sistema de Informação sobre Mortalidade, e aí é o documento que os familiares levam para o cartório para ser emitida a certidão de óbito, né? É importante também na construção de relatórios, que a gente pode construir esses relatórios em várias extensões, e as principais, as extensões mais comuns que nós utilizamos, né? Nós tiramos as informações da extensão DBF, que é a extensão do Sistema de Informação do DataSUS, e transformamos ela em Excel para a gente fazer vários filtros e vários tipos de relatório. E também podemos trabalhar em Tabuin, que é um aplicativo, é uma ferramenta importantíssima para a gente tabular os dados do sistema de informação. Também fazemos a retroalimentação desse dado. O que é uma retroalimentação do sistema? É nós irmos na base federal e fazermos a retroalimentação, ou seja, baixar todos os arquivos que foram digitados em outros municípios, óbitos que ocorreram em outros municípios, em qualquer lugar do país, em qualquer estado do país, porque, como eu falei, o sistema é nacional. Então, a gente faz a retroalimentação no sistema federal, baixa esses arquivos e recebe na base local. O controle de distribuição, né, como eu já falei, é preciso ter bastante cuidado nessa distribuição. Quando se faz a distribuição das declarações, a gente emite um recibo na regional, né, que eu trabalho na regional, eu sou interlocutora regional, então eu recebo o município e faço a distribuição para o município. Quando o município vem pegar essas declarações, a gente confere no sistema de informação o lote que foi gerado, a quantidade de declarações que eles emitiram, que lançaram no sistema, e devolvemos esses formulários em branco na mesma quantidade que o município entregou as informações. Fazemos também a transmissão dos dados via Sisnet, do município para a regional. Esses dados são transmitidos por e-mail, mas da regional para o estado também é por e-mail, só que o estado já transmite via Sisnet para o Ministério da Saúde. O município também, quando manda as informações por e-mail para a regional, obrigatoriamente ele precisa fazer essa transmissão via Sisnet. Porque se ele digitar um lote de informação, digitar tudo bonitinho aqui, as fichas tudo preenchidas corretamente como deve ser, e não enviar essas fichas Sisnet, não, porque quando você lança no Sisnet, essa ficha vai para a base do estado e vai para a base do Ministério da Saúde, que é a DataSUS. Então, se você ficar com essas informações retidas na sua máquina local, o DataSUS não vai ter como visualizar a informação do município. A realização do backup também é importantíssima, porque o backup é uma cópia de segurança que tanto o município, estado e regional deve fazer regularmente para manter seus dados atualizados. E no caso de perder um dado, perder uma base de dados, no caso de uma queda de energia, a gente tem aquela cópia de segurança para fazer a recuperação dessa base de dados e não perder nenhuma informação. Os principais relatórios que a gente pode emitir no sistema de informação, no SIM, né? Mortalidade. É mortalidade em geral, o município pode ver, tirar um relatório de quantos óbitos ocorreram no mês, quantos óbitos ocorreram no ano. Pode fazer uma série histórica para ver quais os anos que aconteceu mais óbito naquele município. Pode tirar uma taxa de mortalidade infantil. Pode também produzir indicadores com mortalidade materna, com MIF, que é mulheres em idade fértil. Por causa básica, aí o município vai ver o que está ocorrendo mais no seu município, de que os seus municípios estão falecendo, né? Está tendo muito acidente? Está tendo óbito por meningite, está tendo óbito por dengue. Então, na hora que emite o relatório, que a epidemiologia faz essa análise do dado, que vê o que está acontecendo no município, deve passar para a gestão, para construir, para fazer programações de ações de saúde, para evitar que aqueles problemas de saúde continuem acontecendo. Também tiramos por proporção e por faixa etária. Por faixa etária é importante porque a gente vê óbito por menores de ano, vê a quantidade que está falecendo por idoso, enfim, por faixa etária,
por idades pontuais, e assim a gente pode trabalhar com a mortalidade de várias formas. Essa é a tela do sistema local. Pessoal, esse é o layout do sistema local, do SIM, Sistema de Informação de Mortalidade. Usuário e senha. Aqui é a ferramenta de tabelas. Essas tabelas são exportadas pelo Banco de Dados Federal. Aqui é onde a gente faz a inclusão de uma declaração de óbito, onde a gente vai digitar o formulário de declaração, né? Aqui a gente coloca o ano do óbito, se já for 2002, deixa 2002, o cadastro de bairro, se vai utilizar, cadastro de logradouro, se é um EDO epidemiológico ou não, se vai utilizar uma DO nova, colocar a numeração da declaração de óbito. Como eu falei para vocês, as declarações são numeradas vindas do Ministério da Saúde já com essa numeração. Coloca a numeração aqui, dá um tab, ela vem, presta a lista e depois você dá OK e abre a ficha de declaração de óbito para ser digitada. Aqui também nessa aba a gente abre para fazer a alteração de uma declaração de óbito. Como por exemplo, se você precisar de mudar algum dado na declaração, algum endereço que está errado, você pega o número da declaração, digita, faz a pesquisa e aí você tem acesso para ser alterada essa declaração. E depois você salva. Essa é a aba de relatório. Existem vários relatórios, como você vê aqui, a gente tem a possibilidade de fazer DOS cadastrada, por número de declaração, que é o que a gente mais utiliza. Coloca o número da declaração aqui, eu vou dar um exemplo para vocês, que é rapidinho. Aqui, coloquei o número da declaração de óbito e o sistema já me deu o número da declaração, que quando eu abro aqui eu tenho acesso à declaração completa. Eu tenho o nome do falecido, o município onde ocorreu o óbito, o município de residência, que muitas vezes não é o mesmo, sexo, se o óbito é fetal ou não, data do óbito e a causa básica do óbito, que é importantíssimo. A gente pode tirar também um dos que a gente mais utiliza, esse relatório aqui de por ocorrência e residência, que nós orientamos os digitadores, os operadores de sistema a tirar esse relatório mensalmente, fazer o acompanhamento. Aqui eu posso tirar ele mensal e posso tirar ele por período anual ou conforme o período que você desejar. A gente pode tirar esse relatório por óbito cadastrado ou por data do óbito, mas como a gente utiliza ele para fazer o monitoramento dos óbitos mensais, é importante que a gente coloque pela data do óbito, que aqui nesse caso eu pedi de janeiro do 1º de janeiro a 31 e eu mostro aqui que eu tenho 211 óbitos nesse período. Então, dando continuidade aos relatórios, né? Como você vê aqui, a gente pode tirar um relatório por sexo, que mostra, é um relatório simples, mas é importante que você vê a quantidade de falecidos por sexo no seu município. E aqui mostra que nós tivemos, de janeiro até hoje, 590 pessoas do sexo feminino, que se eu clicar aqui vai sair a listagem de feminino, e de sexo masculino, 799. É um percentual que a gente vê que a maioria dos óbitos do município de Imperatriz nesse período foi masculino, dando um total de 1.389 óbitos. Por aqui também a gente faz o controle da distribuição, né? Quando você recebe as declarações de óbito, digita a numeração que recebeu, informa para o sistema que está recebendo, que vai utilizar aquela declaração, e depois você pode emitir o recibo também no sistema de informação. Aqui, ferramentas, a gente faz esse controle de distribuição e o recibo é aqui que a gente faz o recibo para assinar, quem receber as declarações de óbito, assinar que está recebendo e está se responsabilizando por aquela declaração. Aqui são as consultas de declarações digitadas e aqui são as consultas de declarações canceladas que devem ser evitadas, né?
que é importante a gente evitar cancelamento. Por essa aba aqui, gente, a gente pode entrar aqui no Sistema Federal sem precisar digitar lá pela internet. Aqui a gente clica aqui, já vai direto para o Banco de Dados Federal. O sistema já lhe direciona. Aqui é onde se faz a importação e exportação do dado. Tem sim, SINASC no sistema, eu clico no sim, que é o que a gente está trabalhando. E essa parte de importação e exportação de dados. Aqui nessa aba de utilitário, aqui a gente clica aqui para gerar os lotes de informação, enviar as informações para a Regional de Saúde e via Cisnet para o Estado e Ministério da Saúde. Aqui já sai marcado gerar um arquivo de transferência quando a gente vai criar um lote, recuperar a transferência. Se por acaso o lote deu erro no recebimento lá na regional, a gente pede para o município recuperar essa transferência. E aqui é para gerar uma notificação negativa. Nós geramos uma notificação negativa quando não tem informação no mês. Quando geramos uma informação negativa, significa que naquele mês não teve nenhum óbito no município para ser lançado no sistema de informação. Se você não lançar essa informação negativa, no mês seguinte, o sistema não aceita a digitação, que ele sempre vai pedir as informações do mês anterior. Aqui nessa aba de manutenção, é onde a gente faz o backup das informações, que é a cópia segurança do banco de dados do sistema, que é importante você fazer regularmente, no mínimo uma vez por mês, para que, se por acaso perder o banco de dados, você possa recuperar essas informações. Aqui é a abinha de recuperar, fazer a restauração do backup que você fez. Aqui alguns relatórios de recebimento, relatórios de transferência, na manutenção, configuração e utilitário. O utilitário tem um relatório aqui que é bastante importante, que eu preciso mostrar para vocês. E aqui a gente tira a mortalidade por proporção e por idade. Essa aba aqui. Como vocês podem ver aqui, Sistema Federal. Nessa aba aqui se faz o cadastro de usuário, que é cadastro para permissão de sistema de informação, é onde faz o cadastro do usuário para que a pessoa tenha acesso ao sistema federal. É necessário que a Regional de Saúde encaminhe um termo de responsabilidade para o profissional responsável pelo SCPU Web do Estado para liberar esse cadastro. Nesta outra aba nós temos as tabelas, que essas tabelas de estabelecimento, cartório, regional, elas já vêm compostas na instalação, quando a gente faz a instalação do sistema local, já vem com essas tabelas. Então, essa aba aqui a gente trabalha com investigação de óbito materno e infantil, porque todo óbito materno, infantil e MIF, ele tem portaria do Ministério da Saúde para que seja investigado. Vamos abrir aqui uma telinha de óbito materno. Aí não precisa a gente colocar, vou colocar só município de residência, bota o código do município, Como eu estou colocando o código do município de Imperatriz, eu vou botar a data inicial. Eu gosto de colocar aqui para sair em ordem alfabética. Então, o nome do paciente eu não coloquei, porque eu quero que saia todos os óbitos maternos que ocorreram em Imperatriz nesse período. Tipo de óbito eu preciso botar, porque no caso nós estamos pesquisando óbito materno, que na declaração a causa básica está materna, e eu vou pesquisar. Quando eu pesquiso, o sistema me mostra o número da declaração de óbito, que eu posso abrir aqui, e o sistema já me mostra toda a declaração de óbito, como ela foi preenchida, desde o tipo de óbito, que é óbito não fetal, endereço de residência, endereço de ocorrência, aí as causas básicas, que no caso foi óbito materno, essa paciente teve eclâmpsia no puerpério e assinada pelo médico. Aqui a gente, da mesma forma a gente faz quando a gente quer olhar os óbitos infantis, tem as ferramentas aqui, atualização de dados, é para a gente importar, fazer um backup quando o município perde a cópia de segurança, que é o backup da base de dados do SIM,
nós vamos até a base federal, que é essa, e importamos os dados, aqui vai aparecer, do lote 1 de 2006 até hoje. Então é importante, como eu falei anteriormente, é importante realizar backup periodicamente para evitar que vocês precisem baixar essa base de dados do Ministério da Saúde, que é de 2006 até 2022, vários lotes por mês. Que o município, como Imperatriz, ele envia 4 lotes por mês, o envio é semanal. Aqui a gente faz a retroalimentação dos dados, é onde a gente baixa os arquivos de óbito que foram lançados em outros municípios do país, qualquer lugar, e baixar para a sua base de dados. Aqui faz a auditoria, que é para fazer a comparação de óbitos de dados, base de dados, e aqui a gente faz um relatório de investigação de óbito. Você pode tirar o relatório de óbito, investigação, óbito investigado materno e óbitos investigado infantil, por número totais e casos investigados. Eu vou colocar o tipo de município, como a epidemiologia trabalha com município de residência, vou botar residente por município e vou dar um OK. Ele mostra aqui que nós tivemos 3 óbitos maternos esse ano, tivemos 70 óbitos em mulheres em idade fértil, né, que dá um total de 73. Desses 73, 58 foram investigados, que te mostra um percentual de ficha com investigação digitada de 79,45%. Da mesma forma, a gente pode gerar o relatório de mortalidade infantil. Esses são os principais relatórios do Sistema Federal. O PQAVS é o Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde. Esse programa é atrelado a recursos financeiros, baseado em portarias ministeriais. Esse recurso o município recebe ao conquistar as metas. Por exemplo, estamos trabalhando com metas do ano de 2022. Se o município alcançar as metas do ano de 2022, esse recurso vai ser colocado no fundo a fundo do município, certo? No ano seguinte. A meta de SIM, Sistema de Mortalidade, para o PQAVS é informar 95% dos óbitos estimados, lançar no sistema de informação até 60 dias após o final do mês de ocorrência. Ou seja, ocorreu um óbito no mês de setembro, então, a partir do último dia do mês de setembro, que é o mês da ocorrência do óbito, contar 60 dias. Essa informação o sistema aceita essa informação após os 60 dias? Sim, o sistema aceita após os 70 dias. Só que depois de 60 dias, essa informação não conta mais para esse indicador do PQAVS. Aí o município perde o indicador e corre o risco de perder o recurso, que é 20% da produção ambulatorial fixa anual do município. É 20% de incentivo que o município ganha se ele conquistar os indicadores estimados pelo PQAVS. A estimativa de Imperatriz para 2022 é 1.922 óbitos. Como eu falei, é 90% dos óbitos que deve ser estimado, né? Então, 90% de 1922 está 1.730. Para fazermos a média, para o município fazer esse controle e ir fazendo avaliação mensal, que deve ser feita junto o sistema de informação, junto à epidemiologia, deve estar avaliando mensalmente o indicador do PQAVS para que no final do ano ele alcance esses 90%. Então, 1.730 dividido por 12, que é 12 meses do ano, tem uma média de 145 óbitos por mês. Então, é engessado? Não. Um mês o município pode fazer 140, no outro mês ele pode fazer 150, já cobriu o mês que ele não conseguiu. Importante é, no final do ano, ele concluir a meta de 90% de informações no sistema. Tudo é importante para o sistema, mas o que a gente tem que ter cuidado, ter mais atenção? Tem que fazer um controle rigoroso na distribuição dessas declarações de óbito para evitar fraude. Evitar desperdício, porque, como eu já falei, a declaração de óbito é um documento que o familiar leva para o cartório para emitir a certidão e se tiver rasura nesse formulário, o cartório devolve, não recebe esse formulário
E aí é preciso vir a vigilância ao setor de Cicinasc para emitir e levar ao médico para botar a casa básica e preencher outra declaração de óbito. Além de ter todo esse processo e ainda desperdiça a numeração, que é oriunda do Ministério da Saúde. Então, evitar rasuras o máximo que puder. Fazer relatórios mensais. É importante a gente fazer relatórios mensais, avaliar o banco de dados, ver o que está acontecendo, de que a população está adoecendo, por consequência está morrendo, para fazer planejamento e controle de ações para evitar futuros óbitos, né? Bom, pessoal, eu agradeço a atenção de todos. Espero ter contribuído para a vida profissional de vocês, que é importantíssimo que vocês continuem fazendo análise do sistema, fazendo monitoramento, que isso é importante para a vigilância epidemiológica do seu município.